Hoje eu vou trazer a revisão de um conteúdo que foi trabalhado com vocês no ano passado, que é sobre a Constituição Federal Brasileira, tá bom? Então, mas o que vocês acham que seria a Constituição Federal Brasileira? O que é a Constituição Federal? A Constituição Federal nada mais é que um conjunto de leis a serem seguidas por um país, por uma nação, tá? E a Constituição Federal Brasileira é a legislação máxima vigente no Brasil. Agora eu trouxe para vocês, inclusive tem no plano de estudo de vocês esse texto, eu estou explicando aqui para vocês para tentar clarear um pouco sobre o conteúdo, tá? Tem umas informações básicas sobre essa lei. A Constituição de 1988, né, a Constituição Federal, ela foi atualizada em 1988, ela foi escrita em 1988 e é a atual Carta Magna do Brasil. O que é Carta Magna? É aquilo que dita as regras, dita as leis a serem seguidas no país, tá? Ela serve de parâmetro para as demais legislações vigentes no país. Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo do presidente José Sarney. Então, ela foi votada e entrou em vigor nessa data, no dia 5 de outubro de 1988, no governo do José Sarney. Eu acredito que os pais, os avós de vocês devem lembrar, devem ter uma noção, né, de como era a Constituição Federal, de como eram as leis antes, né? Conhecida como Constituição Cidadã, porque visa defender os direitos do cidadão, a Constituição da República Federativa do Brasil restabeleceu a democracia após 21 anos de ditadura militar no país. Ela foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, presidida pelo deputado Ulisses Guimarães, composta por 559 parlamentares, e consolidou a transição de um regime autoritário para um regime democrático, né? Regime autoritário, que era a ditadura militar, para um regime democrático, que era a questão do país ter um presidente, ter eleições, sem essa questão de autoritarismo. Assim, reestabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas e instituiu preceitos progressistas, tais como a igualdade de gênero, a criminalização do racismo, a proibição da tortura e direitos sociais como educação, trabalho e saúde. Então, todos os direitos das pessoas, dos cidadãos, são garantidos pela Constituição Federal Brasileira, tá? A Constituição de 1988, ela é dividida em 9 títulos que abarcam 250 artigos. Então, tem muitas informações dentro dessa Constituição. Por sua vez, esses artigos, eles carregam todas as normas essenciais, como direitos fundamentais, estruturas do Estado, competência de cada ente, além de regras de cunho formal relativas à organização básica do Estado. Então, não é só regras e deveres dos cidadãos, tem regras e deveres do Estado, da nação em geral. O documento é formal, né? A linguagem dele é escrita de uma forma muito bem elaborada. Ele é escrito num sistema ordenado de regras, analítico e rígido, né? Dentro da gramática normativa, muito bem explicado, muito bem analisado e de uma forma rígida, cumprindo papel preponderante no ordenamento jurídico brasileiro. Até a jurisdição brasileira, o direito brasileiro, os advogados, eles devem seguir a Constituição Federativa Brasileira. A Constituição Federal só pode ser alterada com a aprovação de emendas constitucionais que servem para alterar ou modificar o texto e interpretação de alguma parte da Constituição. Em anos seguintes a 1988, a Constituição ela foi alterada várias vezes, né? Mas para ter essa alteração, só com a aprovação de emendas constitucionais ali votadas por parlamentares, do mesmo jeito que foi quando foi criar a própria Constituição Federal. O texto de lei circula no meio jurídico e traz as normas de conduta da vida social.
Esse gênero caracteriza-se pelo uso da linguagem genérica e tem uma estrutura específica, sendo organizada em títulos, capítulos e seções. Então, a Constituição Federativa, ela tem uma organização específica, que é única da Constituição Federativa. Apesar de conter direitos e deveres do cidadão, a regulamentação se dá de modo intuitivo pelo uso dos verbos no modo indicativo. O que são o uso dos verbos no modo indicativo? É algo que tem certeza, né? É algo que deve ser cumprido, é algo que está sendo cumprido de acordo com as normas e regras da Constituição Federativa, diferente do uso do imperativo encontrado em textos prescritivos. O imperativo, ele dá uma ordem. Já o indicativo indica uma certeza. Então, quando se coloca lá o verbo no indicativo dentro da Constituição Federal, pressupõe-se de que aquilo já está sendo seguido da forma como deve ser seguida. O primeiro passo para você entender melhor um texto legal, como é o caso da Constituição Federal, é compreender a estrutura formal de uma lei. A lei não é escrita em texto corrido, como uma redação comum em prosa, né? Dividida em parágrafos, igual a gente é acostumado. E o formato que é utilizado nos textos legais tem um significado maior que a mera organização visual. Então, assim, não é só organização visual, ele tem o texto formal, a lei, ela tem uma regra que deve ser seguida, deve ser aplicada de acordo com a forma como é escrito. O conteúdo está organizado de forma temática em títulos, capítulos e seções, seguidos de números romanos, como está ali entre parênteses, né? Isso nem sempre acontece, apenas no caso de leis mais complexas e robustas, como os códigos, que é o Código Civil, Tributário e Comercial. Trata-se apenas de um agrupamento temático, como os capítulos de um livro. O título é um agrupamento mais amplo, que se divide em capítulos, que por sua vez são divididos em seções. Cada um deles tem uma denominação específica que indicará a matéria de que trata. Por exemplo, o título 1 na Constituição trata dos princípios fundamentais, né, da questão da formação da Constituição, de por que ela foi criada. Acabou? Deixa eu voltar aqui. Olha que coisa. Mas, gente, tá travando demais esse computador meu. Então, vamos lá. As leis usam os seguintes divisores, que são as leis que estão lá dentro da Constituição Federal. Artigo, eles são simbolizados pela expressão ART, ART, e são a unidade básica de uma lei. O parágrafo, ele é o desdobramento de um artigo. O artigo é como se fosse o título ali, e o parágrafo vem desdobrando, ou seja, vem desenvolvendo, vem explicando o que seria esse artigo. Ele é representado pelo símbolo que parece dois S's unidos, né? Quando tiver mais de um, ou então parágrafo único, se for só um. Inciso. Os incisos são desdobramentos dos artigos e dos parágrafos e são simbolizados por algarismos romanos, como X, que quer dizer inciso 10. A linha são os desdobramentos dos incisos e são representados por letras minúsculas, como por exemplo A, que quer dizer a linha A. E o item, os itens são os desdobramentos das alíneas, representados por números arábicos, como 1, que quer dizer item 1. Só que antes tem uma aspa, né? Diferente de como a gente conhece. Então, aqui são as regras de acordo com as normas da Constituição Federal. Artigo, parágrafo, inciso, alínea e item. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida podem me chamar, podem me procurar. Eu estou à disposição para atendê-los da melhor forma possível, tá bom? Desculpa aí o computador ter travado, mas infelizmente essas coisas acontecem, tá? Um beijo e se cuidem. Tchau, tchau.